Dentro da programação orientada a objetos, existem alguns pilares que orientam os desenvolvedores a como que eles devem escrever esse código utilizando esse paradigma. Um desses pilares foi o encapsulamento, que a gente retratou nos últimos vídeos, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a herança. Mas de onde vem esse conceito de herança? O que é, onde mora, o que come? O conceito de herança que a gente utiliza em programação, a gente consegue fazer uns paralelos bem legais com a biologia, quando a gente está falando ali de árvore genealógica, de genética e etc. Se a gente pega, por exemplo, uma árvore genealógica, a gente tem nossos pais e nossas mães, né, que tem suas características. Tem cor dos olhos, cor dos cabelos, cor de pele. E eu, como filho deles, herdei algumas características que eles me passaram. Mas sou exatamente igual a eles? Não exatamente, porque minha mãe passou um pouco de características delas para mim, o meu pai passou alguma das genéticas dele para mim, e assim formou o que hoje eu sou. E isso aconteceu para os meus pais, para os meus avós, para os meus bisavós e etc, meus primos e etc, etc. Talvez a gente conseguiria fazer alguns outros paralelos com a biologia quando a gente está comentando de herança, né? Mas não vou entrar muito em detalhes. Como que tudo isso entra em relação com a herança que a gente vai ver em programação? Como é que funciona a herança dentro da programação, né? Tendo esse contexto que a gente já viu até agora. Basicamente, a herança serve para que classes herdem características de outras classes. Então teremos classes que são mais generalistas e que serão consideradas nossas classes pais, assim como também teremos as classes filhas, que vão ser mais específicas e que herdarão comportamentos da nossa classe pai. Sendo assim, a herança ela surge como um meio para a gente estabelecer uma certa relação entre duas classes que têm comportamentos em comum ou atributos em comum. Dessa forma a gente consegue fazer um certo reaproveitamento de código sem duplicar código pelo sistema e etc. Mas como é que a gente estabelece essa herança dentro do Kotlin, né? Para isso a gente vai continuar utilizando as nossas classes que a gente trabalhou no vídeo de encapsulamento parte 1, que é a calculadora. Mas nesse vídeo, nós vamos criar uma calculadora científica que herdará alguns comportamentos de calculadora. Nossa calculadora, ela faz operações básicas, como soma, subtração, multiplicação e divisão. E agora, nós vamos dividir um método a mais, que vai ser a nossa calculadora científica, vai ter a nossa potência, só a fins de exemplo, beleza? Mas antes de seguirmos para o conteúdo, já deixa seu like aí no vídeo e se inscreve aí no canal, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer. Então, seguindo para o nosso conteúdo, eu já deixei aqui um pacote criado chamado herança, e a gente vai ter aqui as duas classes que a gente trabalhou aqui no encapsulamento 1, né? Que é a nossa classe application e a nossa classe calculadora. Da mesma forma que a gente deixou lá no nosso vídeo de encapsulamento parte 1, beleza? E a primeira coisa que a gente deve comentar nesse vídeo é as Open Class, né? O que é uma Open Class dentro do Kotlin e o que é um Class, né? Qual que é a diferença de uma Open Class com uma Class normal, né? Igual a gente já vem construindo, né? A única diferença entre as duas é que a Open Class é uma classe que pode ser estendida, né? E a Class é uma classe final, ou seja, a classe que está lá na ponta, né? Ela não pode ser estendida. Então essa é a pequena diferença que a gente tem quando a gente está falando de Open Class e uma Class. Então, como que a gente vai criar uma classe nova chamada calculadora científica, que vai herdar comportamentos de nossa calculadora? A nossa calculadora ela tem que deixar de ser Class, ela não é mais uma classe final. Ela é uma classe que pode ser estendida. Sendo assim, eu vou criar uma classe nova, chamada, só para fins de exemplo, calculadora científica, e eu vou tentar herdar a classe calculadora sem torná-la uma open class. A gente vai ver que vai apontar algum erro ali, né? Então criei aqui uma classe calculadora científica, e para a gente estabelecer uma herança dentro do Kotlin, a gente, depois da class, nome da classe, a gente coloca 2 pontos e o nome da classe que a gente quer herdar. No caso, a gente quer herdar de calculadora. E aí, a gente, como é uma classe, a gente precisa estabelecer aqui o parênteses, né? Que a gente vai colocar os campos ali do construtor, né, de calculadora. A gente lembra que calculadora não tem nada, nenhum atributo que faz parte do nosso construtor, né? Ou seja, é um construtor vazio. Mas ainda assim, a gente precisa colocar aqui parênteses, né?
nem que a gente coloque parênteses sem colocar nenhum atributo dentro. Se tivesse coisas no construtor, a gente teria que passar valores aqui dentro do nosso construtor, porque para ser uma calculadora, a gente precisa ter esses atributos para instanciar a calculadora, né? Então, provavelmente a gente receberia também aqui algumas variáveis aqui para a gente passar como parâmetro ali do nosso construtor de calculadora. Ou colocar valores default, não sei como é que funcionaria essa interação, né? Acho que depende muito do contexto. De qualquer forma, está apontando um erro aqui. This type is final, so it cannot be inherited from. Ou seja, a gente não consegue herdar as características de calculadora através de calculadora científica, justamente porque ele é um tipo final. E a primeira coisa que ele aponta pra gente é que calculadora deve ser open. Ou seja, a gente, antes da palavrinha-chave class, a gente pode colocar open, para determinar que é uma classe aberta, ela pode ser estendida. E a nossa calculadora científica agora está herdando ali os comportamentos de calculadora. Sendo assim, se a gente pegar essa classe calculadora científica e vier aqui em application, se a gente falar que nossa variável calculadora não é mais calculadora, e sim calculadora científica, ainda assim a gente consegue perceber que os comportamentos se manteram. A gente consegue utilizar as funções de somar, as funções de dividir, mesmo elas estando aqui em calculadora. Se a gente executar esse código, vai demorar um pouquinho, vamos lá. Perfeito, a gente manteve os comportamentos lá do nosso encapsulamento 1, já fazendo uma herança, né, dentro da nossa calculadora científica. Agora que a gente tem nossa classe chamada calculadora científica, a gente tem que criar alguns comportamentos a mais para essa classe, né? Porque senão essa calculadora científica ela vai fazer justamente o que nossa calculadora faz. E o que nossa calculadora faz, então a gente não precisaria criar uma classe herdando calculadora, né? A fins de exemplo, na calculadora científica eu pensei em colocar um método aqui de potência, né? Imaginando que nossa calculadora seja bem simples, só tem alguns métodos lá de somar, de subtrair, de multiplicar e de dividir. A nossa calculadora científica vai agregar ali com a potência. Claro que poderia ter outros métodos, né? Que a calculadora científica tem muito mais outras funções, né? A fins de exemplo, a gente só vai trabalhar com a potência. Então, sendo assim, vou criar aqui uma função chamada potência. E aqui dentro de potência, vamos seguir o mesmo conceito que a gente estava colocando lá no calculadora, que é calcular o resultado e mostrar o resultado, né? Então, a primeira coisa, vou colocar aqui mostrar resultado, e a gente vai ver que mostrar o resultado está dando erro, né? Por que está dando erro, né? Lembra quando a gente estava falando lá em encapsulamento 1 sobre os modificadores de acesso, né? O private, o public, o protected? Exatamente nesse contexto, a nosso mostrar resultado está como private, ou seja, quando está private só é visível lá para a calculadora. E a gente deixou de falar naquele vídeo sobre o protected, né? Que basicamente não fazia muito sentido a gente estar falando naquele momento, justamente porque a gente não estava falando sobre herança, mas agora faz sentido. Como é que a gente faz para deixar que mostrar o resultado seja visível para subclasses de calculadora, né? As classes que herdam calculadora tenham conhecimento dessa variável. Bom, basicamente, a gente tem então a palavrinha-chave protected. E protected a gente vai deixar tanto mostrar resultado quanto o próprio resultado, para a gente recalcular os valores, né? E agora sim, potência consegue fazer uso, né, de mostrar resultado. E só para a gente garantir, né, se a nossa classe application ela conseguiria ver o mostrar resultado, na teoria não, até porque mostrar resultado é protected, só está visível para subclasses de calculadora. E então, se a gente colocar aqui calculadora mostrar resultado, ele não vai exibir essa possibilidade. Beleza, então comentamos aqui sobre para que serve o Protected, né, que ficou uma pendência ali do encapsulamento 1, e agora vamos recalcular aqui os valores, né, de resultado conforme a nossa potência aqui, né. Então, resultado vai ser igual, a gente vai receber aqui, né, uma variável int aqui, né, só para a gente fazer o nosso resultado elevado a alguma coisa, e a gente tem dentro do Big Decimal justamente um método chamado poll, que basicamente faz a potência, né, faz a potência. E aqui a gente vai colocar a variável nossa a, né? Como segundo parâmetro,
ele recebe aqui um math context, que basicamente serve para a gente determinar quantas casas decimais vai ter, qual que vai ser o método de arredondamento. É sempre legal passar para evitar alguns erros que possam estar acontecendo, né? E aí a gente tinha feito para resultado com 8 casas decimais, vamos seguir o mesmo conceito aqui, vou fazer com 8 casas decimais, round mode, half up, beleza? Então, agora dentro da nossa classe application, a gente tem mais um método potência. A gente vai fazer elevado a 2 aqui, só a fins de exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, colocar Big Decimal 2 aqui na nossa soma e fazer a potência por 2, que vai dar 4, né? Ou, sei lá, vou fazer a potência por 8, que vai dar um valor bem maior, né? E só a fins de exemplo, eu vou colocar a nossa calculadora antiga aqui. Por quê? Eu quero mostrar que a gente tem agora o método potência dentro da nossa calculadora científica e na nossa calculadora normal a gente não tem o método potência. Então, a gente criou uma classe derivada de calculadora, então trouxe ali os métodos somar, subtrair, dividir e multiplicar. E nossa classe calculadora científica herdou os comportamentos da nossa classe calculadora, o que isso é bem legal para aproveitamento de código. A gente consegue fazer bastante coisa com isso, né? Só comentar aqui para não dar erro. Vou executar o nosso código e a gente vai perceber que realmente efetuou aqui o nosso cálculo de potência. Só para concluirmos esse vídeo, a gente comentou aqui nesse vídeo um pouco sobre herança, né? O que é herança, como é que funciona a herança, né? A gente viu como é que funciona aqui dentro do Kotlin, então a gente viu aqui que para a gente ter uma classe que herda outra classe, a gente precisa ter uma open class, né? A open class é uma classe que pode ser estendida, enquanto a nossa class basicamente é a nossa classe final, ela não pode ser estendida, né? Então a gente fez aqui a nossa calculadora científica como class e herdou aqui os comportamentos de calculadora. Através dessa herança, a gente conseguiu perceber que dentro da nossa classe application, a gente tem dentro da nossa variável calculadora científica os métodos de somar, de subtrair, de dividir, porque ela é uma calculadora, né? Quando a gente está falando de herança, a gente fala muito sobre o né? Calculadora científica é uma calculadora? Sim, calculadora científica é uma calculadora. A gente também criou um método a mais ali para a nossa calculadora científica que não temos ali na nossa classe calculadora, né? Justamente porque nossa calculadora científica ela é mais específica, ela é uma classe filha da nossa classe calculadora, né? Calculadora científica é a classe filha e a calculadora é a nossa classe pai, beleza? Sendo assim, a gente viu que é uma forma muito legal ali para a gente fazer um reaproveitamento de código, né? Porque se a gente não pensasse em herança, a gente ia colocar todos esses métodos novamente aqui dentro de calculadora científica, o que não faz muito sentido quando a gente está falando de reaproveitamento de código, né? Então a gente fez aqui a nossa implementação da classe da método potência, beleza? Só a fins de exemplo, poderiam ter outros métodos aqui de raiz quadrada, enfim, a criatividade pode ser longa nesse sentido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, já deixa seu like aí. E não se esqueça, se inscreve aí no canal. Dá uma força aí pro canal. Comenta aí o que você achou de herança, se vai ajudar no seu dia a dia. Se tem alguém aprendendo, marca aí os amigos na rede social que estão aprendendo programação orientada a objetos e etc. Que eu tenho certeza que esse vídeo pode trazer informações úteis para ele. A gente vai comentar um pouco mais nos próximos vídeos sobre esses assuntos de herança. A gente tem algumas coisas bacanas ainda para falar. Então, a gente se vê nos próximos vídeos, beleza?